nem sempre o sentido para onde corre o poder é o mesmo do desejo da vontade influente, da vontade mais influente. Eu já fiz uma relação entre a vontade popular e a vontade influente. É a vontade influente que interessa, aquela que possui a hegemonia da influência sobre a direção do poder. Mas isso é uma projeção, ou seja, ela move o poder primariamente. É a direção primária de movimento do poder. Para o futuro, portanto. Para o futuro. Quando existe um desacerto entre isso e o presente, há a mudança. Há a mudança. É assim que você observa politicamente nas estruturas de poder, a mudança. Qualquer medida que a atual composição do governo, do executivo, liderada pelo Bolsonaro, faça contra a Globo, é uma expressão de mudança no presente potestativo, na presença atual do poder. A Globo é hegemônica na presença atual do poder. Mas essa não é a direção para onde a vontade influente projeta o futuro. Por isso, faz sentido, da ótica de poder do governo atual, quaisquer medidas que ataquem essa posição de poder, essa vantagem, essa prerrogativa decisória que a Globo tem. A MP do futebol, que abre o mercado, se procura atacando a influência atual da Globo e uma das principais fontes de recurso, influência cultural que a Globo tem. Me parece essa interpretação que eu faço. A MP é diretamente projetada a isso, intencionada desse modo. Dificilmente eu a vejo aprovada pelo Congresso. Esse não é, contudo, o meu interesse. Se ela for aprovada, para o governo atual principalmente, fantástico. Isso dificulta ainda mais a posição da Globo, claro. Mas não tem como ser uma derrota, é uma vitória certa. Esse tipo de medida, ele tem que fazer parte, na verdade, são as principais razões pelas quais a equipe estratégica do Bolsonaro obtém tantas vitórias. Essa é uma das principais razões pelas quais eles obtêm tantas vitórias. Porque frequentemente eles entram em batalhas das quais é impossível perder. É impossível perder. Porque imagine, mesmo que a Globo entre pesadamente em lobby com os deputados ou os senadores, isso já de pronto lhe enfraquece a posição. Porque ela é exigida a entrar num campo de batalha do qual aristocraticamente ela era privada antes. Então, só de ter de se sujar fazendo política dentro de Brasília, isso já é uma derrota para a Globo. De pronto. Os deputados adquirem um novo campo de batalha. Então, isso para eles já é uma vitória. Para eles já é uma vitória. Eles ampliam a sua capacidade de poder, de exercer poder sobre a Globo. Então, a autonomia da Globo é ainda mais fragilizada. A potestatividade, a licença comportamental da Globo é ainda mais fragilizada em qualquer cenário. Em qualquer cenário. Recentemente, eu comparo isso, a iniciativa da Polícia Federal contra o Witzel, no Rio de Janeiro. O impeachment foi aberto, se eu não me engano, por 69-1 votos. É muito absurdo. É muito absurdo. Não interessa o cenário, fica muito claro que ele não tem nenhuma influência sobre o legislativo e que o legislativo se sente à vontade para agir contra ele. Ou seja, confia que a sua popularidade é vulnerável e que sua presença de poder é nula. Em outras palavras, o governo acabou.
a demanda de negociação que o sujeito tem é tão absurda, ele precisa arriar tanto as calças para conseguir manter um mínimo de aparência de poder, que é mais próprio descrever a atual gestão como inquestionavelmente parlamentarista. É diferente da contestação de poder que existe sobre, por exemplo, o Executivo Federal. É diferente. O Supremo Tribunal tenta constantemente, a interpretação que eu faço, esvaziar a esfera de poder que o Bolsonaro tem. Mas a excelência dos combates, a excelência com que ele lida com os combates, a equipe estratégica política lida com os combates, e a excelência dos combates escolhidos, o que é mérito também dessa mesma equipe, é fenomenal. É fenomenal. É muito raro haver uma derrota. Precisamente porque uma derrota custaria tudo. Então eles lutam como se não houvesse saída. Eles lutam como se não pudessem perder. E é assim que deve lutar, é assim que se deve combater o melhor combate. Combater como se amanhã não houvesse o amanhã. Só existe o agora e tudo tem que ser resolvido agora, com excelência, um carpe diem frenético, aguerrido. Esse sangue no olho está presente em todas as decisões que você observa, né, de cabeça aos pés, na equipe política. Várias delas são exatamente desse modo, jogos nos quais não se pode perder. As regras não permitem, independente da sua operação, independente do seu respeito, elas são tão impotentes a produzir derrota que é, se não necessário, reconhecer o mérito da percepção excepcional dessa equipe. Sem dúvida alguma, é a razão pela qual o sujeito consegue se sustentar, apesar da quantidade de não só adversários, mas de ambição que o governo tem, a quantidade a reunião massiva de poder que constantemente está aglomerada, aglutinada contra si. Esses dois exemplos não são certamente os únicos que eu poderia mencionar, mas quando eu pensei a pauta desse vídeo, minha principal concentração era com o detalhamento do quão iludidos são aqueles que imaginam uma derrota desse governo caso a MP não seja aprovada no Congresso. Isso é uma ficção. Essa MP ela é uma vitória inquestionável porque desloca a posição de poder da Globo, porque projeta novos atores, apresenta um caminho. Vocês talvez não tenham ideia do quão isso é complexo na administração do poder, mas aferir caminhos para obter poder é uma das principais dificuldades de um freelancer, entendeu? De um franco-atirador. A principal dificuldade de um franco-atirador ao lidar com o poder, eu poderia talvez assim argumentar, se o sujeito é sábio, se ele já preencheu o checklist, né, as demandas básicas, o primeiro passo para a aferição de poder, para adquirir poder, é o caminho, são as pedras. Frequentemente ele precisa organizar, no poder acontece isso, como acontece em outras áreas da vida, frequentemente ele vai ter que organizar essas pedras. Então, essa MP, ela apresenta para diversos franco-atiradores, diversas, inclusive, empresas, né? Não me refiro nem aqui aos deputados, não me refiro nem aqui à política mais crua ao redor, mas empresas mesmo que se pretendam projetando ao poder, vão encontrar ali um caminho fértil para contestar o status quo. Caminhos para a contestação do status quo, a fertilidade de caminhos para a contestação do status quo é fundamental à vitória do sujeito. E só da fragilização do posicionamento aristocrático, preguiçoso, nefelibata da Globo,
este posicionamento intocável, mimadamente assumido as condições de vitória, só o fato de você chacoalhar essa frescura já é uma vitória imensa, uma vitória significativa. E nessa chacoalhada, muita coisa pode acontecer. Sempre o status quo, obviamente, perde com qualquer perspectiva de mudança. O segredo está em apresentar por qual razão isto acontece e como isso é expresso nas sutilezas do cotidiano de maneira original. Quando essa MP foi lançada, ela é sim uma observação perspicaz da realidade que certamente alcança seu resultado ao fragilizar os pilares do poder conforme ele agora se organiza.